Em 1 Coríntios 12, 31, nós somos aconselhados por Paulo o seguinte: conclusão, buscai com zelo os melhores dons. E sobre esses dons, ou um dos melhores dons, é que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o dom de discernimento de espírito. Sem dúvida, esse dom está bem em falta na igreja hoje. Mas ele é essencial, porque ele nos traz discernimento do mundo espiritual, das pessoas, do que esperar do lugar, e nos dá estratégias ou entendimento sobre as batalhas que nós vamos viver no ambiente. Por isso, hoje, nós vamos discorrer, falar sobre esse dom. E eu acredito que você, de alguma maneira, já tenha esse dom sido manifesto em você, mas talvez você não tenha percebido. Então, a gente vai envolver aqui várias nuances e detalhes desse dom de discernimento de espírito e a sua necessidade dentro do corpo de Cristo. Em sonho, esse dom é manifesto geralmente pelo elemento nariz, que está relacionado a esse discernimento de espírito, e se tiver a falta de cheiro, vai falar da ausência desse dom ou da necessidade de se estimular, de se desenvolver esse dom num ambiente ou numa pessoa. Então, tenha em mente que em sonho, o nariz geralmente vai estar falando sobre discernimento de espíritos. Mas quando a gente está falando de discernimento de espírito, eu quero destacar uma característica que muitos de nós temos e que ela não é discernimento de espírito. É quando através, talvez de um comportamento, de uma maneira de agir, a gente consegue analisar se uma pessoa é de boa ou de má índole. Não é isso que eu estou falando, a gente não está analisando o comportamento da pessoa e tirando conclusões, porque de alguma forma a gente consegue perceber nas pessoas atitudes, ações, comportamentos, olhares que vão fazer com que a gente conclua se ela é uma pessoa do bem ou é uma pessoa do mal. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ter o discernimento do mundo espiritual, do que está influenciando e causando tais comportamentos em pessoas ou tais situações em um ambiente. Então isso são coisas separadas, são coisas diferentes. E é sobre esse discernimento do mundo espiritual que a gente vai falar aqui hoje. Para você entender a diferença entre esse discernimento de um comportamento de uma pessoa e o discernimento de espírito, esse discernimento de espírito ele é uma informação que você obtém no seu espírito, de maneira espiritual, e é uma informação que você não teria de outra forma se não te fosse dada por Deus. Então esse dom ele faz parte dos outros dons proféticos, que são o dom de profecias, de interpretação de sonhos, de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Então, o discernimento de espíritos é o quinto desses dons proféticos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas manifestações e características desse dom, para que você analise se talvez você já não está operando de alguma maneira ou em algum nível nesse dom de discernimento, porque ele é essencial na igreja. Ele nos ensina não apenas a discernir o ambiente, mas também isso nos dá estratégia em como batalhar, como trabalhar junto com Deus de maneira efetiva, porque a gente vai entender o que está operando naquele ambiente e assim ajudar na libertação, na liberação das pessoas. Mas antes da gente continuar nesse assunto, eu te convido a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like e o seu dislike. E caso tenha uma dúvida, faça um comentário. A forma que ocorre esse discernimento espiritual é através dos nossos sentidos. Audição, tato, paladar, olfato, visão, mas também acontece da gente ter sensações no nosso corpo, ou então a gente ter simplesmente uma convicção no nosso espírito. Essas são maneiras de que a gente entende que o discernimento de espírito está sendo manifesto através de nós. A gente está conseguindo entender qual é o espírito por trás daquele ambiente, daquela pessoa, daquele lugar. Pode ser de uma casa, pode ser de uma igreja, pode ser de uma quadra, de um prédio, de uma rua, de um bairro. Aí vai depender de cada um e do propósito de Deus dentro daquilo que Ele está te mostrando. Alguns exemplos que vão demonstrar que você opera nesse dom é quando você tem uma sensação, você se sente compelida a entrar ou sair de um ambiente. Talvez quando você chegue num lugar, isso te provoque orar em línguas, como se houvesse uma batalha no seu espírito. Ou às vezes você olha para uma pessoa e sente, tem as emoções que ela está sentindo. Talvez você entre num ambiente ou veja uma pessoa e veja cores ao redor dela de alguma maneira. Às vezes o discernimento de espírito se manifesta quando você está num ambiente ou vê uma pessoa e algum item na vestimenta dela ou no ambiente começa a te chamar a atenção
e através desses elementos Deus está te mostrando que existe algo operando naquele lugar. E de novo, isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Às vezes você sente apenas um desconforto quando alguém chega perto de você ou quando você entra no ambiente. Aquilo que parece que traz uma aflição, um desconforto dentro de você. Ou então você olha para uma pessoa e é como se você começasse a sentir os sentimentos dela. É como se você soubesse o que vai na mente, no espírito e no coração. Como se as emoções dela fossem transferidas para você. É como se você, junto com ela, sentisse aquilo que ela sente. Isso é uma das formas de você entender que esse dom de discernimento de espírito está se manifestando através de você. Muitas vezes você tem uma mudança de humor repentina. Ou então você passa a ter dores numa parte do corpo que é algo que você não tem. E quando você sai desse ambiente ou daquele momento, essa dor vai embora. Ou quando você sai de perto dessa pessoa, isso vai embora. Ou então você encontra alguém e aquilo te produz uma sensação de euforia, de bem-estar, uma paz infinita. Isso tudo está discernindo aquilo que está operando através dessa pessoa. Você pode também ver vultos num lugar ou num ambiente, ter dificuldade de respirar, ou ainda se sentir um pouco confusa, como se a sua mente estivesse meio atordoada. Tudo isso são sinais no seu corpo de que alguma coisa está operando espiritualmente no ambiente. Outra forma também é você ver anjos ou demônios no ambiente, pode ser através da figura de luz ou através da figura de vultos. Em alguns casos, a pessoa sabe até aonde está um anjo, a presença dele, o manifestar dele, ou consegue captar na sua alma, no seu espírito, qual o mover de Deus naquele momento, naquele ambiente. Se o manifestar de Deus talvez num culto seja para cura, seja para libertação, seja para renovo, seja para arrependimento. Então, isso tudo vai estar falando de discernimento de espírito. E você vai conseguir absorver ou vai conseguir entender, discernir isso no momento em que essa coisa estiver acontecendo. Esse dom de discernimento ele é muito pouco falado na igreja. Por isso mesmo, ele é muito pouco compreendido porque ele não é ensinado. Mas entenda, principalmente para alguém que é pastor, alguém que trabalha com libertação, com batalha espiritual, ele é essencial. Porque vamos dizer que um pastor que tem as ovelhas, que ele vai estar ajudando, que ele vai estar liderando, abençoando, cuidando das suas ovelhas. Se ele tiver esse dom de discernimento de espírito, ele vai entender o que opera através de uma pessoa. Se talvez a situação dela está presa por causa de ódio, por causa de mágoa, e a causa disso é espiritual. Então a sua oração, a sua ajuda ao seu membro, ela vai ser efetiva, porque você vai ter entendimento sobre aquilo que está operando e que está causando aquelas emoções, aqueles sentimentos e aquela atitude através dos membros da sua igreja. Ou então você precisa, talvez, Deus tenha te direcionando que você precisa trabalhar com cura dentro da sua igreja, isso não está acontecendo. Daí, se você tem esse dom, você vai discernir se há espiritualmente alguma coisa causando bloqueio, causando barreira nesse ambiente. E de maneira efetiva você pode lutar com relação a isso. Quem trabalha com batalha espiritual, com libertação também, isso é essencial, esse dom é essencial para que a pessoa, ao se aproximar de alguém ou estar trabalhando na vida de alguém, ela entenda que a razão, ou se é que a razão de tal atitude, de tal comportamento ou de tal emoção, ele vem de fundo espiritual, de um mover maligno. Então ele pode trabalhar e batalhar e ter estratégias de Deus de maneira efetiva para que haja cura, para que haja libertação dessa pessoa. Então é preciso que você entenda a importância disso. E se você está na liderança, isso precisa ser ensinado para os seus membros. Do lado positivo também, isso vai trazer às pessoas da liderança a capacidade de identificar possíveis mentiras, possíveis pessoas más intencionadas e principalmente aquela pessoa que que é digna de estar num púlpito, digna de receber uma posição, de estar na frente de grupos de liderança, porque ele vai conseguir entender o que opera através daquela pessoa, se aquela pessoa realmente opera através do Espírito de Deus ou se tem nela alguma coisa escondida que ela não está totalmente liberta ou ela não é totalmente capacitada ou apropriada para aquela liderança, para aquela posição naquele momento. Esse dom também, ele dá direção para quem trabalha com a oração. Toda igreja tem, ou deveria ter, as pessoas, ou pelo menos um dia separado para oração, que vão estar fazendo intercessão pela igreja, que vão estar buscando o mover e o manifestar de Deus. Essas pessoas também
precisam desse dom para que elas possam ser direcionadas por Deus em oração em qual nível da batalha, o que elas estão enfrentando, o que elas precisam crescer em conhecimento e o que precisa ser amadurecido dentro da igreja. Qual é a batalha, qual é o momento que a igreja está vivendo. Até mesmo para a gente viver grandes coisas, grandes moveres de Deus, a gente precisa estar preparado. O nosso espírito precisa estar preparado. Então, se a gente discerne que é o tempo de Deus de se mover para cura, de se mover para renovo, para salvação, a gente consegue trabalhar melhor em parceria com o Espírito de Deus para que esse Espírito de Deus possa fluir. Então, novamente, esse discernimento é essencial. Esse dom de discernimento de espírito, ele pode ser algo que Deus te deu, um dom dado por Deus, ou algo que você pode ou deve buscar. No meu caso, o dom começou a se manifestar que eu me lembro pela primeira vez, eu tinha 6 anos. Eu estava na primeira ou na segunda série da escola e uma vizinha ia buscar a neta dela e me buscar para a gente voltar para casa. E a gente morava no mesmo prédio. Então, nesse dia, eu falei para essa minha amiga, a gente acho que estudava na mesma sala. Eu falei para ela, hoje eu vou chegar em casa e vai ter um presente para mim. Eu não tinha como saber daquilo, porque minha mãe não avisou que se queria sair e não tinha planos de comprar nada. Aconteceu que ela saiu, acho que foi pagar alguma conta em algum lugar, viu um cobertor em super promoção e acabou comprando para mim um cobertor. E comprou também uma agenda, na época do Snoopy infantil, que vinha com a caneta, com um bloco de anotações e uma agendazinha. Então eu cheguei em casa e realmente tinha um presente para mim. E eu não tinha como saber daquilo. Daí você diz, mas isso é discernimento de espírito? Isso é discernimento de espírito no nível de uma criança de 6 anos. Então Deus estava começando a estimular em mim algo que ele estava me dotando. E ele estava falando comigo de uma maneira que uma criança de 2 anos ou de 6 anos poderia saber. Ou seja, eu tinha uma convicção no meu espírito de que eu chegaria em casa e eu teria um presente. Ou seja, eu não teria como saber isso de outra maneira, por isso que isso é discernimento de espírito. Mas isso é usado por Deus e falado da maneira que a gente consiga discernir, que a gente consiga entender. Então essa foi a primeira vez que eu me lembro de ter essa manifestação na minha vida. Mas conforme eu falei, a maneira de você entender da diferença entre discernir uma situação, uma pessoa, por ações, hábitos ou ler as entrelinhas, e o discernimento de espírito. O discernimento de espírito é uma convicção ou entendimento de uma situação através de uma convicção de algo que Deus te dá, que de outra maneira você não teria como saber. É um entendimento, um revelar de uma realidade que você identifica, o que você discerne espiritualmente. Em Atos 16, versículo 16 até o 18, a gente vê Paulo operando nesse espírito de discernimento. Vamos ver o que esse texto nos diz. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Desta forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha esta moça gritando diante de nós: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Eu não sei você, mas há muitos anos atrás eu costumava ler essa passagem e me perguntar, mas por que essa mulher estava com espírito maligno? Se ela estava prognosticando e se aquilo que estava saindo da boca dela era verdade. Por que era um espírito maligno? O que foi que Paulo viu que identificou que aquilo não era de Deus? Mas muitas vezes a gente precisa de tempo, meditação e maturidade, conhecimento nas escrituras para entender nas entrelinhas o que é que está acontecendo. E o próprio texto nos vai dar detalhes por que esse espírito que operava nessa mulher é maligno. Primeira coisa, ela fazia muito dinheiro para os seus senhores, ou seja, a motivação, a intenção dela era dinheiro. Ela prognosticava o futuro por dinheiro. Já começa por aí. A função, ou seja, a base dela estava em receber dinheiro. Por isso que ela estava prognosticando o futuro. E tem mais também. A gente vê aqui que Paulo, ela ficou vários dias atrás de Paulo até que Paulo se irritou. Provavelmente isso indica que Paulo estava meditando, analisando ou discernindo espiritualmente o que estava operando atrás daquela mulher. Então a maneira da gente discernir espiritualmente, nesse caso, o que veio responder como que ele discerniu foi pelos frutos, os frutos dessa mulher.
Ou seja, o objetivo dela era arrecadar dinheiro para os senhores dela. Não era por amor ou não era uma coisa com relação a Deus, mas o foco era o dinheiro. E um profeta, ele não deve cobrar por aquilo que ele está falando. Você sim, se você sentir que é de Deus, se você receber essa palavra, você deve ou você pode honrar um profeta e dar a ele um dinheiro, um presente. Não é isso, mas ele não pode te cobrar para prognosticar uma situação. Então nem tudo que reluz é ouro. Ela estava falando a verdade. Assim como o diabo também falou para Eva que se você comer desse fruto, os teus olhos serão abertos. Realmente, os olhos dela foram abertos, mas o que acarretou na vida dela foi a falta ou a ausência da presença de Deus, a separação entre ela e Deus. E da mesma maneira aqui, o que discerne se o que opera através de uma pessoa vem de Deus ou é algo maligno, são os frutos dessa pessoa, se aquilo que ela faz tem base nas Escrituras. E esse contexto todo vai nos dizer que, embora ela possa até nos confundir, porque afinal de contas ela está falando a verdade, eles são servos de Deus e têm a palavra de salvação. Os frutos dela não condizem com aquilo que vem de Deus. Então, uma das coisas para a gente discernir o Espírito através de uma pessoa, se ela opera no mundo abençoado, no mundo de Deus, ou sendo no mundo do maligno, no mundo do mal, são os frutos daquilo que ela faz. Se aquilo que ela faz está condizente com as Escrituras. Todo dom, ele é dado por Deus. E esse dom do discernimento, de saber as coisas, é algo fascinante. Agora imagina uma jovem, uma pessoa com esse dom dado por Deus, mas que não tem a fonte. O que vai mudar entre alguém que age nesse dom por Deus ou pelo maligno é a fonte. O que está inspirando isso na pessoa? Todo dom é dado por Deus, mas é aquilo que estimula o teu dom e que se manifesta, o que age através de você, para que você venha operar no seu dom, é o que vai indicar se isso vem de Deus ou vem do mal. Agora imagina alguém com esse dom que é fascinante, que te dá conhecimento, que te dá uma certa sensação de poder, de estar acima do bem e do mal, porque você está vendo, ou está entendendo, ou está discernindo o que está acontecendo à volta, e você não é estimulado ou não é ensinado dentro da igreja a usar a fonte certa, a reconhecer através das Escrituras e se manifestar dentro disso através das Escrituras. Isso é uma presa fácil que o mundo usa para agregar ou para angariar vidas, para andar no caminho do maligno. Então é muito importante que a igreja entenda, que ela estude e que ela explique, que ela ensine o manifestar desse dom e que esse dom sim ele é essencial e que quando identifique que existem membros dentro da igreja que operam nesse dom, que as ajude ou que as qualifique de alguma forma, que dê a elas condição que elas aprendam a como operar nesse dom ouvindo a voz de Deus e não a voz do maligno. Porque muita gente, principalmente agora, no final dos tempos, no tempo que nós estamos vivendo, que opera num dom desse, mas que não tem a fonte certa operando através da vida da pessoa, pode vir a enganar muita gente, até mesmo dentro da igreja. Então o dom é dado por Deus. A diferença entre um dom que é manifesto pelo dom de Deus e é manifesto pelo dom do inimigo são os frutos. Uma criança ou um adolescente que opere nesse dom e que não seja treinado, que não seja cuidado, que não seja direcionado para operar ou para agir dentro desse dom e que não tenha base suficiente nas Escrituras, pode ser uma presa fácil para ser puxada para o lado do maligno. Esse vídeo de hoje, então, foi falado de uma maneira ampla sobre esse dom de discernimento de espírito, mas existem várias maneiras específicas ou vários detalhes ainda a serem abordados dentro desse tema que vai ficar para o próximo vídeo, para a parte 2. Então, essa é a parte 1 e na parte 2 a gente vai falar de forma mais objetiva como ou quais as maneiras que esse dom se manifesta e como você pode identificar através desses exemplos se você opera nesse dom. Se por acaso você já opera nesse dom e tem alguma experiência bacana, divida a sua experiência aqui conosco, pode ser que isso venha ajudar alguma vida a crescer ou aprender com a sua história. Caso você tenha alguma dúvida, faça o seu comentário. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?